Olá, aqui é Leonardo Silva. Bem-vindos a mais um vídeo sobre a série Reflexões. Nesse vídeo eu vou estar comentando sobre um caso pessoal que aconteceu comigo há 13 dias e que fala sobre sintoma, o quanto os sintomas podem ser nossos amigos. Vamos lá? Há 13 dias eu acordo, 4h30, 5 horas da manhã, me coçando aqui nessa região. Ainda tem algumas marcas aqui que vocês podem ver. Ali. E foi interessante porque eu me acordei, me dei conta que estava coçando. E ao mesmo tempo que eu coçava, eu sentia um alívio muito grande. Então era prazeroso me coçar, mesmo tendo me acordado. Como eu tenho um treinamento em psicossomática para entender um pouquinho sobre a relação dos sintomas físicos e a questão da psique, principalmente da pele, eu comecei a entrar numa onda de raciocínios e no final do vídeo eu vou dar algumas dicas de como a gente pode fazer isso, como vocês podem fazer isso com seus próprios sintomas. Então essa onda de raciocínios e perguntas para mim mesmo estavam servindo para aquele intuito principal que é o autoconhecimento, entender por que estava coçando tanto naquele momento e nessa região aqui, né? Então, um dos primeiros raciocínios é o que está acontecendo aqui nessa região, né? Uma região da fala, também uma região de articulação da cabeça, que movimenta, né? Que nos faz olhar para os lados e ter maior visibilidade. Mas principalmente essa região da fala. Então comecei o meu raciocínio. Ao mesmo tempo dá bastante alívio, né? E o processo de coceira envolve as mãos, que na simbologia da psicossomática são as garras, né? As garras têm evolutivamente dois papéis bem importantes. Um deles é a agressividade e também de agarrar, né? Se a gente for olhar a cena lá de um leão, de um tigre, enfim, atacando uma zebra, por exemplo, a gente vê que vários dos leões eles agarram o animal depois de derrubarem, né? Então as garras elas são importantes para agarrar. Nesse sentido, o agarrar e a coceira tem a ver com controle, tem a ver com segurar as coisas que muitas vezes a gente não consegue segurar. No meu doutorado, quando eu estudava psoríase, isso aparecia bastante na simbologia, a necessidade de agressividade, de demonstração da raiva, que eu falo melhor sobre isso no vídeo, sobre passividade e a dificuldade que as pessoas têm de expressar as emoções. Mas voltando. Então, essa ideia das garras, né? Elas expressam, então, agressividade, necessidade de controle. E elas também, vamos pensar, no caso do meu sintoma, ela dava muito prazer. Então, ela era um alívio de uma tensão. Eu gostava de ficar ali coçando, por mais que isso estivesse lesionando a pele. E eu comecei a me dar conta do quanto, de uns dias para lá, nos últimos talvez 10 dias, está acontecendo um movimento muito grande de vários projetos que envolvem aulas online, envolvem muito estudo de marketing digital e outras ferramentas de trabalho. E essas duas questões de estudar marketing digital e bolar cursos online não dependem só de mim, dependem também dos meus sócios. Então isso estava me deixando um pouquinho angustiado com a questão dos prazos, daquilo que eu queria falar, que eu queria levar adiante, e isso estava me deixando bastante angustiado. Só que isso não estava a nível de consciência. Não estava tão claro para mim o quanto eu estava angustiado em relação a isso. E nesse sentido o sintoma me ajudou a perceber que eu estava precisando de mais controle e que eu precisava também comunicar mais, falar dessa minha necessidade que eu estou tendo de bolar esses cursos, de poder estudar o marketing digital para poder dialogar melhor com as pessoas. Então, nesse sentido que o sintoma para mim teve esse significado. E a gente inicia um outro raciocínio que é como é que a gente faz esse questionamento sobre os sintomas do nosso dia a dia, desde gripes até dores abdominais, enfim.
Na psicossomática, que eu acredito que é uma psicossomática mais junguiana, a gente trabalha com simbologia. A simbologia traz aquela ideia que é da pessoa, né? Então, muitas vezes, quando a gente está falando de uma doença, a gente faz um relaxamento, uma visualização, a pessoa vem um símbolo. Esse símbolo é um desenho, pode ser até uma letra, uma palavra, enfim. E esse significado, esse símbolo é um significado único para aquela pessoa. E é isso que a gente trabalha em caso de psicoterapia. Quando eu falo em garras, por exemplo, das patas, né, da questão da agressividade, do segurar, do controle, isso é uma interpretação mais genérica. Então, da garra, do controle, como é que isso está acontecendo na tua vida hoje? O que significa para ti estar coçando e tendo um alívio nessa região aqui? Então, o sintoma é trabalhado juntamente com a pessoa e ela vai se dando conta dessas várias simbologias que vão aparecendo. O local do corpo, o local das lesões, o que o sintoma te faz fazer, no meu caso era aliviar a tensão, e nessa região aqui da fala. Também fazia uma lesão, né? Então os problemas de pele sempre tem uma relação com o social, porque o vermelho, né, essa partezinha que está machucada, as pessoas vão poder enxergar, vão poder ver, então tem uma relação com o social nos problemas de pele, diferente, por exemplo, né, dos problemas no trato gastrointestinal, né? Então, nesse sentido que o sintoma é um grande aliado para o autoconhecimento. Nesse caso, a coceira me ajudou a me dar conta que no nível emocional eu estava angustiado, estava com necessidade de mais controle, eu precisava comunicar isso, falar isso. E o sintoma veio para me ajudar a ter essa reflexão. Claro que a gente vive num momento histórico onde o sintoma é ruim, onde a gente tem uma medicina que é muito paliativa, no sentido que ela elimina sintomas e não doenças. Então o nosso raciocínio né, nós já somos subjetivados a ignorar um processo reflexivo e de autoconhecimento quando a gente tem o sintoma, a gente quer eliminar ele a todo custo. E o que eu trago aqui para a gente é uma reflexão sobre a oportunidade que os sintomas nos trazem para a gente se autoconhecer. O que esse sintoma significou para mim nesse momento? E aí as perguntas já fazem parte daquele questionamento que vocês podem fazer com vocês mesmos, né? O que o sintoma está me impedindo de fazer? O que ele está fazendo eu fazer, me obrigando a fazer? O que significa essa parte do corpo? A analogia ajuda bastante a descrever, né, a parte do corpo. Por exemplo, o estômago ele digere, né, ele é bastante ácido. Os alimentos que chegam lá, já processados, então a parte do aparelho digestório, mas não é a parte inicial, é uma parte onde o alimento já está quebrado, mas ele faz a digestão. Só que é um órgão interno, né, um órgão que aparece. Os órgãos que aparecem têm uma relação mais clara com o social, ao contrário dos órgãos que ficam mais escondidos. Então começar a fazer uma relação com o órgão, o que ele faz, qual é a função dele, isso ajuda bastante na tua simbologia. Pode te ajudar a chegar a um significado. Mais importante que isso é entender o contexto. O que está acontecendo? Onde é que a questão, a expressão dos sentimentos, das emoções não está acontecendo? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis, porque se o sintoma está aparecendo, é um sinal que o corpo está tentando manter a homeostase. O que significa isso? Um equilíbrio a nível celular, que as emoções estão gerando, mas como essas emoções não estão sendo expressas, não estão a nível consciente, logo não estão sendo, não estão passando pelo teu rol de escolhas, né, expressar elas ou não, o teu corpo está tendo que mostrar, o teu corpo está tendo que dar um equilíbrio, por exemplo, aquela tensão e aquele prazer, a coceira dava o equilíbrio para aquela tensão. Então é importante a gente entender essa dinâmica, esse mecanismo. Qual é o contexto então desse momento? O que tu está passando? O que tu está com dificuldades de entrar em contato com as emoções? Quais são as angústias? Quais são os sentimentos que tu está tendo dificuldade de expressar? E o teu corpo está tendo que fazer isso para ti.
E uma vez que isso vai ficando claro, entendendo a simbologia do órgão, entendendo, né, aquelas perguntas que eu trouxe, né, do que o sintoma está te fazendo fazer ou está te impedindo, eu acredito que vocês têm aí uma boa receita para o autoconhecimento. O sintoma vai ser um amigo. O sintoma vai te mostrar algo que tu precisa enxergar, algo que está já concreto no nível do corpo, que talvez não tenha acontecido num nível mais sutil, no nível das emoções, dos sentimentos, e que tu teve que somatizar para se dar conta. Esse é um caminho, um dos vários caminhos para o autoconhecimento, talvez um dos caminhos mais difíceis da gente trilhar, porque tem a ver com a subjetivação social, da gente ignorar o sintoma, tem a ver com um grau de profundidade de questionamento sobre o que está acontecendo na tua vida, de fazer um exercício de contextualizar as coisas e talvez o mais desafiador é entrar em contato com a tua própria sombra, entrar em contato com aquilo que talvez tu não está conseguindo admitir para ti mesmo. Talvez esse seja o maior desafio. Mas assim como os maiores desafios, né, são difíceis, eles também são muito proveitosos se a gente sabe entender a linguagem desses sintomas. Por isso que eu digo, o sintoma pode ser um grande amigo se a gente souber abraçar ele, aceitar ele e tentar entender o que ele está significando na tua vida nesse exato momento. Adoraria que vocês comentassem sobre esse vídeo para eu entender o quanto está reverberando, o quanto está fazendo sentido essa ideia da psicossomática, de olhar o sintoma e considerar ele um amigo. Até uma próxima.